Bom, então vamos começar aqui sobre processo. Um processo, ele é um programa em execução. Isso é diferente. A receita aqui seria um programa e o cooking aqui seria o processo. Qual que é a diferença de programa e processo? Seria mais ou menos a diferença entre a receita de como você faz o bolo, o programa que contém o código de como que você faz o bolo, e cooking, que é o ato de cozinhar, que além do programa do código, envolve você estar de fato fazendo o bolo, né? Tá legal? Então a diferença de programa e execução. É, Nos computadores de hoje, a gente tem a ideia de multiprogramação. Então, a gente vai estar. A gente imagina que a gente tem aqui, nesse caso aqui dessa transparência, a gente tem aqui uma CPU. Então, uma CPU com quatro processos rodando. Pseudo-paralelismo é a palavra que vem pseudo, porque a gente de fato não vai estar rodando eles em paralelo. A gente poderia estar rodando eles em paralelo se nós tivéssemos quatro CPUs. Mas como a gente não tem quatro CPUs, aqui é um pseudo-paralelismo, a gente vai estar chaveando eles, vai estar chaveando a CPU de tal forma que cada um deles pega a CPU em um certo tempo, tá legal? Bom, pessoal, então vamos começar aqui vendo aqui essa figura A aqui. Então a gente tem aqui o Program Counter, tá? O Program Counter está aqui quando o processo A está rodando. Então o Program Counter está nessa posição de memória e ele está executando aqui nesse tempo aqui. Então o Program Counter está executando aqui nesse tempo e ele está executando aqui, variando aqui. Chega uma hora que acontece algum evento, né, que faz com que a gente vai rodar aqui o processo B, um outro evento que depois faz com que rode o processo C, D, daí aqui está voltando o A, né, o escalonador escolhe o A para rodar de novo, depois o escalonador escolhe o B, depois escolhe o C, escolhe o D e vai indo assim. Por que os processos vão estar chaveando aqui por que a CPU aqui uma hora o processo está dominando a CPU e depois é o processo B aqui que vai estar dominando a CPU? O que é que acontece? Aí a gente vai colocar aqui que pode acontecer que estoura o quantum. Quantum é o tempo máximo com que o processo pode ficar na CPU. Estoura o quantum, o processo A está rodando, estoura o quantum dele, aí a gente passa a rodar o processo B. Isso aqui é um motivo. Um outro motivo é porque o processo A ele vai executar uma operação de entrada e saída, né? Os dados não estão prontos, ele pede para o kernel, ou para escrever ou para ler, tem um tempo para executar isso, e aí ele pede isso para o kernel pega e manda outro processo rodar. Ou pode ser porque acabou o processo, porque ele deu um exit, ou porque ele deu um erro que não dá para ser tratado, tipo uma divisão por zero, aí o processo é tirado fora da CPU. E aí por isso os processos estão sendo chaveados, e aí nessa ideia aqui que vocês estão vendo. Somente um programa, né, somente um processo pode estar ativo em qualquer instante. Tá legal, pessoal?